Olá, eu sou Arthur Santos e eu vim gravar a resolução da nona questão, item C, da prova de cálculos relacionada a derivados. Então, esse item diz o seguinte: levando em conta que a fórmula para a distância entre duas retas paralelas de equações y igual a mx mais b1 e y igual a mx mais b2 é de valor absoluto entre b2 menos b1 sobre a raiz de m ao quadrado mais 1. Expresse em função de A as distâncias entre as retas R1 e R2. Então, galera, para fazer essa questão, a gente teria que ter feito a nona B, porque é lá que ela diz para a gente as equações das retas R1 e R2. Já sabendo disso, a gente tem o seguinte, que a primeira equação, y igual a mx mais b1, é a seguinte: y igual a menos 1 sobre a multiplicado por x menos raiz quarta de 1 sobre 1 mais a elevado na quarta potência. Isso aí somado com a vezes a raiz quarta de 1 sobre 1 mais a elevado a 4. Então, galera, essa equação aí, o que é que a gente vai fazer com ela? A gente vai tirar esse menos 1 sobre a em evidência e passar a multiplicar cada um desses dois termos dentro do parênteses. Pode não fazer muito sentido agora, mas vocês vão entender já já. Vai ficar y igual a menos 1 sobre a multiplicado por x, mais, reparem aí que a gente tem um menos com um menos e vira um mais, 1 sobre a multiplicado pela raiz quarta de 1 sobre 1 mais a elevado a 4. E aí soma com a multiplicado pela raiz quarta de 1 sobre 1 mais a elevado a 4, isso aí deixa igual. Por que a gente fez isso? A gente está vendo aparecer ali o m de x. A gente está vendo aparecer aquilo que multiplica o x, que é menos 1 sobre a. Então esse é o m, certo? A gente tem o x. E aí depois a gente tem o b1, que é tudo isso daí, né? Que é mais 1 sobre a, raiz quarta de 1 sobre 1 mais a elevado a 4, mais a raiz quarta de 1 sobre 1 mais a elevado a 4. Esse aí vai ser o nosso B1. A gente pode ver aí, pronto, o m é igual a menos 1 sobre a, e o B1 é igual a mais 1 sobre a multiplicado pela raiz quarta de 1 sobre 1 mais a elevado a 4, mais a raiz quarta de 1 sobre 1 mais a elevado a 4. Essa foi a nossa primeira equação. Agora a gente vai para a segunda, que é a y igual a mx mais b2. Olha lá, galera, vai ficar y igual a menos 1 sobre a, multiplicado por, a gente vai abrir o parênteses aí, dentro do parênteses a gente vai ter x mais raiz quarta de 1 sobre 1 mais a elevado a 4, a gente fez parênteses e diminui isso daí, subtrai por a raiz quarta de 1 sobre 1 mais a elevado a 4. Vale lembrar, galera, que isso aí foi feito na questão anterior, então se vocês quiserem entender por que que isso aí está assim, tem que assistir a resolução da nona letra B. E aí vai ficar, a gente faz a mesma coisa, a gente tira esse menos 1 sobre a de evidência e passa a multiplicar cada um dos dois termos dentro do parênteses, tá certo? Aí fica y igual a menos 1 sobre a multiplicado por x, menos 1 sobre a raiz quarta de 1 sobre 1 mais a elevado a 4, menos a multiplicado pela raiz quarta de 1 sobre 1 mais a elevado à quarta potência. Tá certo, galera? Mesma coisa que a gente fez na anterior. E aí vai ficar, a gente vê aí o m igual a menos 1 sobre a e o b2 menos 1 sobre a raiz quarta de 1 sobre 1 mais a quarta menos a raiz quarta de 1 sobre 1 mais a quarta. Tá certo, galera? Mesma coisa nos dois, a gente faz a mesma coisa. Agora que a gente já resolveu essas duas, a gente já achou o m, já achou o b1, já achou o b2, o que é que a gente precisa ver? A gente vai precisar partir para o segundo comando, que é pegar esse valor absoluto de b2 menos b1 sobre raiz de m ao quadrado mais 1. E vai lembrar, galera, olha, o m deu igual, tá certo? Então, vamos lá. Vale lembrar que o m vai ser igual nos dois casos. São retas paralelas. Partindo aí logo para essa segunda parte da resolução, a gente vai ter que
valor absoluto. E aí a gente vai ter o B2 menos o B1. A gente tem aí gigante, né? Menos 1 sobre A multiplicado pela raiz quarta de 1 sobre 1 mais A quarta, menos A multiplicado pela raiz quarta de 1 sobre 1 mais A quarta, menos, aí a gente abre parênteses, vai ter o seguinte, galera. A gente vai ter mais 1 sobre A raiz quarta de 1 sobre 1 mais A quarta, mais A raiz quarta de 1 sobre 1 mais A elevado a 4. Isso é o B2 menos o B1. E na parte de baixo, a gente vai ter aí no denominador o seguinte: raiz de m ao quadrado mais 1. Raiz de m ao quadrado mais 1. O m, vai lembrar, é menos 1 sobre A. Menos 1 sobre A ao quadrado mais 1. Tá certo? Então a gente vai resolver simplificar essa equação aí. Vai ficar valor absoluto. Olha, galera, o que é que a gente fez? Voltando aqui, a gente vê que menos 1 sobre A, esse 1 sobre A, raiz quarta de 1 sobre 1 mais A quarta, aparece de novo no B1. Tanto no B2 quanto no B1. Aparece duas vezes. E aí a gente vê com o sinal, vai ficar menos, menos. Aí menos com mais vira menos. Menos com mais também vira menos. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai passar para menos 2 sobre A, raiz quarta de 1 sobre 1 mais A quarta, porque ele aparece duas vezes, tá certo? Menos 2A, raiz quarta de 1 sobre 1 mais A quarta. E aí o denominador fica igual. Não tem muito o que alterar, fica a raiz de menos 1 sobre A elevado a 2 mais 1. Aí o que é que a gente está fazendo agora? A gente está colocando menos 2, a gente está colocando essa raiz quarta aí de 1 sobre 1 mais A quarta em evidência para simplificar a equação. Se você não quiser, vai dar na mesma coisa, mas é simplesmente porque a gente não vai querer ficar escrevendo esse negócio gigante aí. A gente vai simplificar, aí fica o absoluto de menos 2, raiz quarta de 1 sobre 1 mais A quarta, multiplicado por 1 sobre A mais A. Tudo isso aí sobre raiz de menos 1 sobre A ao quadrado mais 1. Essa aí é a nossa resposta final, tá certo, galera? Obrigado.